Olá, então hoje a gente vai fazer um pouco de gulab jamun. Um pouco não, muito. 20 bolas de rosas. 20 bolas de gulab jamun, que é essa receita que está em cima da mesa. Nesse vídeo você vai acompanhar o passo a passo de como fazer o gulab jamun. Sempre que um festival ou dia festivo se aproxima, gulab jamuns são a escolha ideal. Quando os convidados se deparam com ele pela primeira vez, eles se perguntam: o que é isso? As adivinhações então variam de frutas preservadas até donuts. Na verdade, gulab jamuns são feitos apenas de leite em pó e farinha de trigo. Então, ao primeiro passo do nosso gulab jamun. Primeiro passo é leite morno. A quantidade de leite morno, corta, porque tirar da minha página. Uhul! Comida vegetariana saudável. Vegetariano come mais do que alface. Uhul! Gente, acabei de fazer as compras para as receitas. O único ingrediente que eu não comprei, já tinha em casa, foi o açúcar. Provavelmente você também deve ter em casa. Tá? Eu usei aqui, vou usar açúcar refinado, mas você pode usar qualquer tipo de açúcar, tá? Bom, os ingredientes então. Primeiro, para preparar o ghee, que vai ser o óleo que a gente vai fritar o nosso gulab jamun. Eu preciso de manteiga, tá? Depois, eu preciso de leite, leite integral, leite normal mesmo. Farinha de trigo, tem que ser com fermento, tá? Farinha de trigo com fermento. Leite em pó, tá? Leite em pó. E um dos ingredientes mais caros, que é a água de rosas. Caso você não tenha água de rosas, você pode utilizar outros ingredientes, como suco de laranja ou alguma outra coisa do estilo. Mas se você conseguir encontrar, a água de rosas é bem fácil de encontrar em casas de produtos árabes, embora a receita seja indiana. Então, o primeiro passo para a gente fazer o nosso gulab jamun é virar o leite morno, tá? São 3/4 de xícara de leite morno. Vou colocar aqui na travessa, leite integral, tá? Depois eu vou precisar de 625 ml de leite em pó ou 2 xícaras e meia. Eu gosto muito de usar esse medidor aqui porque ele mede açúcar, farinha, ele tem medida em grama, em ml. Não é muito perfeito não, mas serve porque a gente quer. Eu vou então peneirar esse leite em pó em cima do leite normal, para que eu tire e que ele fique bem divididinho. Eu vou fazer isso com leite em pó e depois com a farinha de trigo. Vai demorar um pouquinho. Eu vou fazendo aqui. Pronto, terminando aqui agora. Depois eu vou colocar a farinha de trigo, tá? De farinha de trigo, a gente vai precisar... Deixa eu te falar exatamente aqui. 6 colheres de chá. Tá? 6 colheres de chá. Lembrando que a farinha de trigo tem que ser com fermento, tá? Farinha de trigo com fermento é o que a gente precisa. Assim que a gente terminar de peneirar isso, vamos ter o nosso conteúdo pronto. Não deixe de peneirar não, tá? É bem importante peneirar, que você vai tirando algumas... Vai deixar a massa mais leve, mais macia. Feito isso, vamos misturar, deixando fazer uma massa aí homogênea. Basicamente, essa é a base do gulab jamun. Tá? Como você já viu na introdução, gulab jamun, na verdade, é uma bola de leite, tá? Com sabor de rosas, da água de rosas que a gente está fazendo. Olha só, é uma massa bem fácil. Massa pronta, tá aqui a nossa massa, tá? Ela é bem macia, ela é bem fácil de lidar. Bom, agora vamos enrolar, tá? Antes de enrolar, preciso de uma travessa. Eu já coloquei um pouquinho nessa travessa de óleo. Eu estou agora untando essa travessa, tá? Aqui tem um pouquinho de ghee. O ideal é que o ghee seja morno, tá? Se não sabe o que é ghee, aqui no canal mesmo tem um vídeo explicando como é que faz ghee. Você vai untar a sua mão com ghee, tá? Lava a sua mão antes e unta a mão com ghee. Que nós vamos fazer agora pequenas bolas, tá? Olha só, vou pegar isso aqui então e vou fazer, dá aproximadamente 20 bolas, tá? Olha, é bem facinho, como o ghee mesmo, para facilitar o processo, olha só. Uma bola, deixa eu untar um pouquinho mais a minha mão, que tá grudando ainda. Então,
mais bolinha feita e vai enrolando a bolinha. Não faça bolinhas muito grandes não, nem muito pequenas. Porque você vai ver depois, elas vão crescer, tá? Vão crescer muito. Porque tem palito com fermento. E depois ainda, quando elas ficarem de molho na calda de açúcar, de água com açúcar com água de rosas, ela vai inchar ainda mais. Então, um tamanho bom seria esse. Tá? Eu vou enrolando aqui. Então, a gente tem aqui as nossas 20 bolas. Tá? Não se preocupe muito com o tamanho não, desde que elas não fiquem muito grandes, nem muito pequenas, tá? 20 bolas. Temos aqui então o nosso gulab jamun pronto para fritar. Vou fazer agora a calda, tá? Eu já coloquei uma parte de açúcar aqui já. Vamos precisar de aproximadamente 4 xícaras de açúcar, tá? É praticamente açúcar para água, a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de água, tá? Então eu usei 1 litro de água para 400 ml mais ou menos, 800 ml de açúcar mais ou menos, se você medir em ml. Você vai então misturar, vamos ter essa calda, deixar isso ferver, o tempo mais ou menos 5 minutos, tá? Tá com uma calda bem grossa, 5 minutinhos de fervura, misturando, para o açúcar não dissolver bastante. Fica pronto, vamos deixar a água fervendo, tá? Não precisa mexer mais. Vamos tentar alcançar o ponto de calda. 5 minutinhos enquanto ele ferve. Já diluiu totalmente o açúcar, agora é só esperar. Passados 5 ou 6 minutinhos, passou um pouquinho mais eu acho aqui, tá? É um ponto bem, né? É um ponto leve, tá? É uma calda não muito grossa, tá vendo? Uma calda rala, tá? Depois eu vou colocar agora a água de rosas. Eu vou colocar somente 2 colheres dessa água de rosas. É só para dar um sabor. Lembrando que se não tiver água de rosa, pode colocar algum outro tipo de aromatizante ou flavorizante. Suco de tomate, suco de laranja, suco de limão. Mistura. Você vai sentir já o cheiro bem característico do gulab jamun. Você vai reservar, quentinho mesmo, deixa ele reservado no canto, bem quente. Pronto, agora eu vou para a próxima parte, que é fazer as bolas de gulab jamun. Já fizemos o xarope, já enrolamos as bolas de gulab jamun. Então temos aqui então o xarope, ele está meio quente ainda, vamos deixar ele morno, ele vai amornar um pouquinho. As bolas e o nosso ghee. Lembrando que se você não sabe como preparar ghee, tem um vídeo aqui no canal que ensina passo a passo de como preparar o ghee, que é uma manteiga clarificada. É o ideal para fritar gulab jamun. Não tente fritar gulab jamun em óleo de soja. A gente vai preparar depois, futuramente, uma receita de gulab jamun para vegano, porque essa aqui não é para vegano. Nós vamos fazer uma tentativa depois de gulab jamun vegano e aí usando o óleo de soja. Mas agora vamos fazer um gulab jamun de verdade com ghee, tá? O ghee então tem que estar numa temperatura de aproximadamente 110 graus, tá? O que é uma temperatura bem baixa, não pode estar muito quente. E eu vou colocar uma bola de cada vez, com cuidado, tá? Olha só, uma de cada vez no ghee. Não vamos colocar muito não, então precisa de bastante espaço para movimentá-las. Elas vão ficar douradas, elas vão inchar. O tempo é de aproximadamente 15 a 20 minutos. Uma coisa muito importante a falar sobre o gulab jamun é que, embora seja muito fácil de fazer todo esse procedimento, a fritura tem que ser bem lenta, porque senão vai ficar cru por dentro, tá? Eu vou fritando aqui, você já vai ver daqui a pouquinho como é que vai ficar a cara dele. Então, como você está vendo já, as bolas já subiram, tá? E já começam a tomar uma cor. Lembra que o gulab jamun é muito sensível, porque basicamente é leite, né, com um pouquinho de farinha de trigo. Então, a gente vai ter que fazer movimentos, tá? Geralmente circulares, para que ele frite por igual. Então a gente continua fritando, tentando mexer ao máximo. Se você olhar, na verdade ele parece um pão de queijo, né, branco, só que ele vai
tomar uma cor realmente mais escura. É importante mexer todo o tempo e manter a temperatura baixa, que ele vai dando cor aos poucos. Você viu que aquela capa branca que tinha antes já se foi. Temos apenas aí o gulab jamun e o ghee, tá? Importante, percebeu? Que eu não posso encher muito a frigideira, né? Ou o recipiente que estiver fazendo. Primeiro porque você precisa desse espaço para movimentar. Olha só, e depois, como eu falei, ele cresce, né? Se você comparar as bolinhas no tamanho normal delas e elas já em processo de fritura, você vê aí que ele realmente cresceu, né? Continuando então, olha só, ele vai tomando cor. Lembrando, eu vou insistir sempre, mexer o tempo todo. Não adianta fazer, sair e esperar não. Tem que mexer o tempo todo, porque ele é muito, muito sensível. Quase chegando no ponto. Ok. Algumas já estão boas aqui já, tá? Você pode largar um pouquinho mais escuro se quiser, mas a textura já é essa. Então, eu vou pegar um gulab jamun com cuidado e vou colocar naquela calda quente que a gente fez antes, com açúcar, água e água de rosas. Morna mesmo, eu só coloco, olha só. Não tem segredo, porque ela vai forçar a absorção. Cuidado para não cair água no seu ghee, como eu acabei de fazer com o meu. Só colocar. Temos lá a calda, açúcar e o nosso gulab jamun. Deixa ela lá, ela vai absorvendo e volto para cá. Lembro de colocar um por um, mantém a temperatura baixa. Ela já começa a fritar. Nossa segunda vez para fritar, tá? Lembrando, olha só o tamanho. Você viu que eu enchi bastante, mas ainda assim eu continuo largando aí o espaço para que eu movimente as bolas. E se você olhar para o lado aqui, para o outro gulab jamun, ele inchou ainda mais. Se você comparar um com o outro, olha, ele ainda assim continua inchado, tá? O ideal é que você arruma uma panela um pouco menor do que a minha, porque para que eles fiquem imersos. E vamos virando, olha lá. Você vai deixando ele vai absorvendo toda aquela calda de açúcar com água de rosas. A cor vai se intensificando, você consegue ver lá. Calma, não adianta fazer isso correndo, tá? Dê bastante tempo para que você frite o gulab jamun por igual. Então, esse é o resultado final do gulab jamun. Eu retirei ele da panela, coloquei ele numa travessa, mais bonito. As rosas, você pode colocar uma rosa de verdade, fica bem legal para decoração, porque na verdade ele é chamado bolo, um bolinho de rosas, porque a calda tem a água de rosas, ele vai absorver, e depois você pode servir em pratos individuais. Caso você não consuma tudo no mesmo dia, aqui em casa eu gosto de colocar nessas vasilhas de sorvete, porque ele vai ficar imerso, você consegue tampar e a conservação vai ficar muito melhor. É onde eu guardo em casa para comer durante a semana. Prontinho, chegou a hora então de degustarmos o gulab jamun. A parte mais chata, né? É a parte mais chata do processo, olha só. Então eu fiz uma decoração, você coloca ela numa tigelinha, essas sementes do lado são sementes de cardamomo. Você pode inclusive abrir as bagas de cardamomo e colocar também no molho. É bem interessante. Corta aí pra gente ver como é que fica a textura do gulab jamun. Inclusive tem gente que gosta de usar o cardamomo no meio, né? Que dá um gostinho diferente. Ele fica bem macio. Olha só como ele fica por dentro. Ele fica bem cheio, Isso, né? a gente acabou de fazer, claro. O ideal é que você deixe na geladeira por algumas horas. Ele vai absorver bastante o açúcar, a calda. E fica ainda mais gostoso. Você viu que ele é bem macio. Vamos ver. E aí a gente pode chamar os cachorros? Não, pode. Chama os cachorros! Bom, se você não fez em casa ainda, recomendo que você faça o gulab jamun e coloca os comentários aqui embaixo no nosso canal. Lembra de curtir o nosso canal, dar um like aí no nosso vídeo e compartilhe com os amigos. Em breve vamos ter mais vídeos de culinária vegetariana saudável, porque vegetariano não come só alface.